Olá, pessoal! Me chamo Ana Beatriz e esse é mais um episódio do podcast Papo de Recreio. E aí, bora bater um papo? E o tema de hoje é férias, a importância de descansar, pessoal. Férias vem do latim, dia de descanso ou dedicado às festas. Com o uso eclesiástico, recebeu o sentido de dia em que se homenageia um santo. Atualmente, significa uma época do ano reservada para o descanso estudantil ou profissional. O ritmo que a vida nos impõe é muitas vezes cansativo. São excessos que vêm de todos os lados, no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos. Sem contar que a quantidade de informações que recebemos e processamos durante todo o dia via rede social, pessoal, é pesado, não é? Por isso, o descanso passa a ser uma grande necessidade para que a saúde de todo mundo permaneça em equilíbrio. Hábitos saudáveis, como fazer exercícios físicos, ter uma dieta balanceada e cuidar da saúde mental, deveriam ser parte de uma rotina de todas as pessoas, né, no mundo. A Unesco afirma: uma educação de qualidade é a base da saúde e do bem-estar. Para levarmos uma vida produtiva e saudável, todos nós devemos ter o conhecimento necessário para prevenir doenças. E hoje, para bater um papo com a gente, estamos aqui com a Ana Carolina, diretora do Museu dos Palácios dos Leões, aqui no Maranhão, e com o professor Jonathan, para falar um pouquinho sobre essa necessidade que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade. E é muito importante, pessoal, descansar. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? É um prazer ter vocês aqui hoje. Professor, já queria lhe fazer a pergunta, né? Por que é importante ter essa fase de descanso, essas férias? Porque é saudável para a gente precisa, né? A gente vive numa rotina tão corriqueira, né? Qual a importância disso realmente na vida do... Bia, em primeiro lugar, eu quero saudar todo mundo que vai estar assistindo e ouvindo o podcast aqui do Papo de Recreio, né, que é uma ação importante aqui da nossa rede. E primeiro também dizer que o descanso ele é cíclico, né? Ele faz parte de um processo da nossa vida onde a gente desempenha as nossas funções de vida, as funções de sociedade, as funções familiares, e a gente precisa daquele momento de recuperar as forças. Se a gente for tomar um aspecto de vida, né, de produção, do trabalho, a gente precisa recuperar as forças para que a gente se enquadre novamente nas condições de produção de trabalho. Então, nesse primeiro aspecto, né, é uma função de necessidade de você restabelecer as forças. Talvez a gente converse mais à frente, né, Carol? Como que a gente vai justificar, né, essa minha presença aqui enquanto professor de educação física? Mas, inicialmente, é essa necessidade também, né, de você se restabelecer, revigorar as forças para que a gente continue no processo, né, de produção, de viver a vida, de vivência com as outras pessoas, né? Então, inicialmente, as férias elas se encaixam nesse padrão, né, de a gente poder se restabelecer com a gente e com as outras pessoas também. É um tempinho que a gente precisa tirar, né? Tanto para descansar a cabeça, o corpo, Exatamente. Essa correria do dia a dia, né? Ana, é um prazer ter você aqui também, né? A Ana, gente, ela é a diretora do museu, né? Como eu falei no início. Ana, fala pra gente a importância desse descanso, mas também de curtir, né? Visitar lugares como o museu e também espaços públicos, culturais, a importância de visitar esses lugares também e estar ali aprendendo, né? Cultivando memórias, enfim. Fala um pouquinho pra gente. Bom, queria agradecer o convite, né, por estar aqui hoje no Papo de Recreio, contando um pouquinho, né, sobre os nossos espaços culturais. E é importante a gente frisar que dentro do nosso estado nós temos vários equipamentos culturais, né? Nós temos museus, bibliotecas, arquivo público, museus de vários tipos de segmento. A gente tem museu artístico, museu histórico. Nós temos, inclusive, um museu que é o Museu dos Dinossauros. Então, assim, é muito interessante. E a gente sempre alinha, né, essa questão do passeio, do lazer, o museu enquanto espaço de lazer, mas também de conhecimento. Só que ele é um conhecimento um pouco diferente do que a gente está acostumado dentro de sala de aula, né? É um conhecimento de vivência, como tu bem falou,
na pergunta, você vai vivendo experiências e essas experiências vão te levando a absorver mais conteúdo. E quando você vê, no momento de lazer, você já aprendeu muitas coisas. É uma forma diferente também de levar o estudante, como você falou, a gente tem museus de história, levar o estudante para conhecer uma história de um jeito diferente, não daquela só teórica dentro da sala de aula, mas ver relíquias, coisas que fizeram parte da nossa história. É essencial, não é? Isso, a gente consegue ver muito do que a gente aprende em sala de aula, a gente consegue vivenciar um pouco disso na prática, né? Enquanto você está descansando no seu momento de lazer, você segue aprendendo, porque uma das funções dos museus é exatamente essa, né? A gente leva lazer, mas a gente leva cultura, conhecimento, de uma forma mais leve, sem estar preso, efetivamente, aos livros. A gente serve como um complemento àquilo que foi visto em sala de aula. E quem não gosta, né, o estudante, quando recebe aquela notícia, vai ter um passeio para o museu, se anima logo, né? Todo mundo adora. Quando eles chegam, eu sempre pergunto isso. E aí, gente, o que vocês estão achando do passeio? Aí eles falam, é ótimo, a gente adora, porque é um momento que a gente sai da sala de aula e consegue ter essas outras vivências. É isso, pessoal. Fiquem por aí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, pessoal, bem rapidinho. Hoje falando sobre férias, né? A importância do descanso. Professor, queria perguntar para o senhor como é que podemos informar quem está nos assistindo e nos escutando de como manter a saúde mental e física dentro de casa nesse período de férias. Pessoal que não gosta muito de sair, que gosta de curtir a casa, né? Porque já sai muito durante, sem ser esses períodos de férias, né? E quer aproveitar e ficar dentro de casa. Bia, com uma pergunta dessa, tu me aperta sem me abraçar, Bia, né? Mas a situação é assim. O momento, como a gente havia falado, né, como esse momento de férias é aquele momento para a gente se restabelecer, recuperar um pouquinho as forças e também se desligar um pouco das obrigações que vem trazendo ao longo dos anos, para essas pessoas, né, que, já estou cansado, não quero sair de casa, uma boa opção seria você ter uma rotina, mesmo durante as férias, de leituras mais tranquilas, mais leves do que a rotina de estudo, né? Principalmente quem está saindo aí do ensino médio, enfrentando os vestibulares da vida, né? Quem vai acessar o terceiro ano agora. Então, que aproveite esse momento das férias para fazer leituras mais tranquilas, para assistir aquele filme que não conseguiu assistir porque a matéria de estudo não deixou, né? Não permitiu. Mas também dizer que é importante, né, para a galera que está assistindo a gente, que é super importante contribuir na casa, né? Mas para a galerinha que não quer sair de casa e tal, a ênfase mesmo seria nas leituras, nos filmes mais tranquilos, né? Mas logicamente sem fazer com que esse momento se torne algo que o torne isolado, né, da própria família, dos amigos, né? Não fazer isso um momento único, né, das férias. E essa rotina de férias, quando o pessoal entra em férias, principalmente o estudante, né? Tem muito essa percepção de que é ficar deitado, ficar dormindo o dia todo, ficar no celular, TV, jogo, rede social. Basicamente, a pessoa se preserva só naquilo, né? Fica só naquilo e acaba esquecendo as outras coisas de boa até dentro de casa mesmo. Uma coisa que eu tento levar para a vida e para os alunos é que a gente tem que ter equilíbrio, né? Nas nossas opções, nas nossas escolhas. É claro que durante as férias a gente quer dormir mais, a gente quer descansar mais, a gente quer ficar deitado no sofá. Isso é normal, né? Mas mesmo durante as férias é importante que a gente tenha um pouquinho de organização. Porque um dizer da minha família é que quem muito dorme, pouco vê. Então, por exemplo, eu estou de férias e estou dormindo demais, eu passeio de menos, eu conheço menos pessoas, se eu quiser ler, eu leio menos livros. Então, é importante que mesmo durante as férias, né, o estudante, o pai, a mãe, consiga ter ali, filhão, amanhã a gente vai fazer tal coisa. Mas sem a obrigação, tem que acordar às 7 da manhã. Então, não, a gente vai, quando a gente acordar, tomar um café bacana, e a gente sai para o passeio, ou então assiste o filme junto, prepara o almoço em família, né? E aí eu tô levando em consideração, né, aquele filhão, aquela filhona ali que está participando dos processos de construção da casa. E acaba que ficar dormindo muito, pessoal, você acaba vendo que as férias passaram. Quando você se vê se na manhã tem aula e você, oxe,
Acabaram as férias, aí tem o ponto do sedentarismo que pode influenciar, né? Então são pontos aí bem delicados assim que a gente pode ir pensando e escolhendo aqui para a gente conversar. É isso, professor. Pessoal, a gente tem perguntas dos nossos estudantes. O que eu posso fazer para aproveitar as minhas férias em espaços abertos? O que há de especial no Palácio dos Leões? Será que o governador mora lá? Eu também quero saber se eu posso levar meus amigos para jogar bola nos parques. E aí, Carol? Bem, assim, o palácio, falar do palácio é falar da história do Maranhão. Por quê? Porque a cidade de São Luís, ela começa lá. Então, eu digo que um dos grandes atrativos é que você pode visitar o local fiel de onde a cidade de São Luís começou a crescer. Então, assim, além disso, além de você ter a história mesmo da construção do prédio, que é um prédio muito bonito, todo mundo já deve ter visto, ele é imenso, né? Dentro da nossa ala de visitação, nós temos peças do século XV, nós temos a coleção do Arthur Azevedo, que ele não foi só, né? Não é só o artista que dá o nome do teatro, né? Ele foi um importante colecionador de obras de arte. Isso pouca gente sabe, então a coleção dele está lá no nosso museu, né, em exposição. Nós temos mobiliários que foram usados por diversos governadores. Então, assim, desde 1612, o Palácio dos Leões abriga esses governadores. E respondendo a essa outra pergunta, né, se é que eu já não respondi, sim, todos os governadores moram lá. As pessoas acham que não, que é só um local, que tem uma outra casa, não. Todos os governadores, eles moram no Palácio dos Leões desde que eram capitães generais lá em 1612. É isso aí, professor. Carol, Bia, falando contigo, olha só, Carol. Bia, em relação à utilização dos espaços, da reserva, né, dos espaços para utilização, é importante a gente lembrar, os nossos alunos lembrarem que os espaços eles são públicos, né? Eles são de caráter público, de uso público, e aí, obviamente, que de parque para parque, de praça para praça, a depender da demanda, né? Essa utilização das quadras para fazer o uso para o vôlei, para o futebol, para o futsal, nem sempre ele vai ser tão livre por conta da demanda e da procura pelo aquele espaço. Nos parques do Maranhão, normalmente a equipe do Vem Pro Parque está administrando esse agendamento da utilização dos parques. Ok? Então, assim, eu posso levar a minha equipe para o parque? Claro que pode, né? Claro que você pode levar a sua equipe para lá, mas vale sempre um contato, procurar nas redes sociais para saber como que funciona esse agendamento, qual o espaço disponível, quantas equipes podem participar no mesmo dia, entendeu? Então, é importante que as pessoas tenham esse feeling, né, para poder fazer o seu agendamento. Também vale lembrar que os parques eles são grandes, né? Eles são espaços amplos, que além das quadras, vocês têm a pista para caminhar, tem os bancos para você contemplar o espaço dos parques. Só na capital do Maranhão, só em São Luís, você tem o Parque do Rangedor e o Parque do Itapiracó, que são espaços excelentes, né? De convívio, de reunião de familiares, reuniões religiosas acontecem nesses espaços também. Eventos acontecem nesses espaços, né? Então, é importante destacar esse tipo de coisa. Agora, mais uma vez, para os espaços que exigem uma maior demanda, e aí se a gente fosse falar sobre futebol, aqui a gente sabe que o futebol é um esporte que caracteriza a nossa nação, então minha equipe quer jogar futebol, minha equipe quer jogar o futsal, é necessário, é importante a gente ver lá com quem está na organização, procurar a equipe do Vem Pro Parque para poder oficializar a intenção em fazer utilização das quadras. É isso. A dica tá aí, pessoal. Pega quem quer, né? Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Papo de Recreio, né? Queria agradecer a presença dos nossos convidados. Um prazer ter vocês aqui. Qual o recadinho que vocês deixam para os nossos estudantes? Carol, contigo primeiro, Carol. Carol. Bom, agradeço, né, mais uma vez o convite. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento, assim, um momento de mais descontração, né? Um programa voltado para férias, isso é muito importante. Lembrando do descanso,
sem aquela questão do sedentarismo, podemos lembrar disso. O excesso do celular. O excesso também faz mal. Então, assim, diante disso, fica o convite para que vocês visitem os nossos espaços culturais. Museu do Palácio dos Leões, Casas de Cultura, estão todos abertos, gratuitos, no horário sempre de terça a domingo. Então, assim, cada casa, por mais que tenha o seu funcionamento, tem esse mote de estar de terça a domingo. Então, assim, caso você queira visitar um espaço específico, é só entrar em contato via Instagram com as casas de cultura. Cada casa de cultura tem o seu Instagram, mas também existe um Instagram geral que pode fornecer informações, né, que é o @cultura.maranhão. Lá eles têm todas as informações e podem direcionar melhor as pessoas. Fica o convite para visitar, porque o museu, além de um espaço de lazer, é um espaço de educação. Isso é muito importante. Isso é importante. Bia, mais uma vez agradecer o convite, dizer que é muito bom te ver de novo, tá? Aqui nas plataformas do Gonçalves Dias. Quem não está lembrando, pessoal, eu e o professor, a gente já se conhecia, né, das lives do Terceirão no Tira Férias, né, na época de pandemia. E aí, esse trabalho hoje, estamos aqui renovando, se revendo, né? Mais um desdobramento, né, desse trabalho que tem sido feito para a rede de educação do Estado do Maranhão, né? Agradecer por isso. Agradecer também porque eu fui convidado a fazer parte de uma banca que está composta aqui por 2 mulheres, que você está desempenhando seu trabalho agora. A Carol, que eu não conhecia, mas que eu pude perceber que tem desempenhado um papel excelente com os museus. Então, eu me sinto extremamente feliz em fazer parte desse momento. E para os nossos estudantes, dizer que conversem com os professores de educação física de vocês, perguntem sobre os espaços de lazer da cidade que vocês fazem parte, como que esses espaços foram construídos, qual é a história desse local, porque isso faz parte também do nosso conhecimento em termos não só da educação física, mas do que a gente faz parte, né, do local que a gente faz parte. E, no decorrer do tempo, que tenha mais papos de recreio, que a gente possa aí conversar ainda sobre muitas coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizando mais um episódio do podcast Papo de Recreio. Até o próximo. Beijinhos. Eu falo? Obrigado. Já? Não, eu vou falar pelo menos obrigado para dar aqui o... Bora lá. Vamos lá. Podemos? É isso, Bia. Muito obrigado. É isso, pessoal. Finalizamos mais um episódio do Papo de Recreio, né? Até o próximo. Finalizamos. Gente, eu nem percebi. 3, 2, 1. Obrigado, Bia. Só foi péssima. Eu fiquei... Tá. Eu fico rindo muito, eu choro, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vai sair. Respira. Vamos lá. 3, 2, 1. Então é isso, pessoal. Finalizando mais um episódio do podcast Papo de Recreio. Até o próximo. Beijinhos.